Bem, há 3 semanas passadas, eu comecei uma série de mensagens chamada Cópias de Jesus. E a primeira experiência que nós vivenciamos foi de o Senhor convidando um discípulo chamado Pedro para andar com ele. E no processo da caminhada, foi fazendo uma transformação radical no caráter desse homem, modificando completamente sua vida, seus pensamentos, suas ações, fazendo com que ele se tornasse parecido com o Senhor. Nas últimas 2 semanas, eu tenho falado mais especificamente sobre um convite a um relacionamento pessoal, a uma vida de intimidade com esse Senhor, que vai gerar e produzir essa mudança, essa transformação no caráter, e logo com impacto por onde nós passarmos. Na semana passada, a mensagem foi: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite de Jesus a um relacionamento pessoal com Ele. E o convite é direto e claro. Ele está fazendo o seu convite para quem está cansado e sobrecarregado. E nós aprendemos que foi um convite direcionado a crentes dos seus dias, ao povo do seu dia, ao povo judeu, que por meio dos seus líderes haviam aprendido que o relacionamento com Deus ele acontecia por meio do cumprimento de regras, rituais e pela participação nas reuniões sagradas. E que para agradar a Deus em tudo era necessário cumprir as leis, 613 ao todo. O que aquilo gerou? Cansaço e sobrecarga. As pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas do peso, do jugo, do legalismo, da religiosidade imposta. E Jesus vem como instrumento de Deus para convidar pessoas a Ele, para andar com Ele. Não por meio da prática de rituais, não por meio do cumprimento de regras, e nem simplesmente por participar das reuniões sagradas, não. Ele veio convidar pessoas para se relacionar com Ele. Se relacionando com Ele, se relacionariam com o próprio Deus, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele disse: vocês vão aprender de mim. Na caminhada, enquanto vocês andarem comigo, vocês vão aprender de mim. E vocês vão aprender da minha mansidão e da minha humildade. E na jornada de vocês, vocês vão encontrar descanso. Essas palavras, elas ecoaram na minha mente a semana inteira. Eu confesso para você que isso ecoou na minha mente a semana inteira. Como que um megafone, o tempo todo lembrando. O convite é para o descanso. E a palavra descansar, no original, traz a ideia de pausar. Jesus está convidando pessoas para andar com Ele, aprendendo dEle, para pausar, para descansar nele. E aí a gente entra num conflito, porque pela a forma como nós talvez aprendemos ou temos aprendido na jornada, a partir do momento que você é convidado a andar com Jesus, o que mais parece importar é você trabalhar, fazer as coisas de Deus. E muitas vezes isso nos rouba de Deus. Isso nos rouba do relacionamento pessoal com Deus. E ao longo do tempo, ao invés de desfrutarmos de Deus, nós começamos a nos envolver com as coisas que levam o nome de Deus, mesmo estando distante dEle. E não conseguimos perceber que o cansaço e a sobrecarga que está sobre nós, ela vem exatamente disso. Porque ao invés de descansarmos no Senhor e dEle desfrutarmos, nós estamos querendo trabalhar para o Senhor, em detrimento a buscarmos a sua face, a sua presença. E eu queria nessa noite convidar você para pensar. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração um texto. E o texto é o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto,
e assim serão meus discípulos. Esse texto é um texto que me provoca, porque ele está dentro de um contexto muito importante. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui. Ele está dentro do capítulo 15 do Evangelho de João, que para mim é o suprassumo da vida cristã. A vida cristã está toda contida em João 15. Então entender João 15 e basear a sua vida em João 15 fará com que você seja de fato alguém que descansará em Jesus, desfrutará de Jesus e fará completamente a diferença. E eu queria nessa noite compartilhar isso com você. Fruto tem sido ao longo do tempo o significado na vida de muitos, de um monte de vidas que a gente ganha para Jesus, de um monte de coisas que nós fazemos para o Senhor. Mas dentro da linguagem, do contexto do capítulo 15, não tem nada a ver com o que nós fazemos. Não tem nada a ver com o meu esforço, não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com o nosso esforço. Porque no capítulo 15, Jesus é para nós o fundamento. Lá, no versículo 4 e no versículo 5, a gente vai ver isso ao longo, vai dizer que Ele é a videira, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da vida eterna. E que nós, eu e você, somos meramente os ramos, os galhos. E uma das coisas mais incríveis dentro dessa linguagem é que o galho, ele não produz nada. O galho, ele não gera nada. O galho simplesmente expõe aquilo que é produzido pela árvore, nesse texto pela videira. Então, se nós vamos glorificar a Deus por darmos muito fruto, e está no singular mesmo, como numa unidade plural, não significa dizer que é aquilo que você vai fazer que vai glorificar a Deus, mas é aquilo que alguém vai fazer em você que vai trazer glória para Deus. E aquilo que essa pessoa vai fazer em você não somente dará glória a Deus, mas vai fazer com que você seja reconhecido como um discípulo, uma discípula, e nesse caso é Jesus, dele. Eu queria chamar a sua atenção para isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O fim maior da vida de um homem, de uma mulher de Deus, é a glória dele. É vivermos de maneira que Deus seja glorificado em nós. E esse texto me provoca por isso, porque ele vai dizer que o resultado da permanência em Jesus é uma vida frutífera, que glorifica o Pai, que é o agricultor, e faz com que as pessoas que convivem conosco vejam em nossa vida, em nossas ações, as ações do Senhor. Vejam então o Senhor em nossa vida, em nosso coração. Portanto, João, um homem que andou com Jesus, disse: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Permanecer, ter vínculo, está enraizado, está totalmente ligado a Jesus. A ideia é, existe uma videira e você é o galho. O galho está totalmente ligado na videira. Por meio dos vasos que saem desse caule e passa pelos galhos, a seiva vai por ali passar, e a seiva explodindo nas folhas com flores, no tempo certo dará o fruto de acordo com aquela espécie. Quero chamar a sua atenção que a ideia de permanecer é a ideia do galho que está ligado à videira, totalmente ligado, totalmente entrelaçado, dependente o tempo todo. Para que nós tenhamos uma vida frutífera, é preciso estar conectado à videira. A videira é Jesus, a videira é o Senhor. Se nós queremos ter uma vida frutífera,
precisamos permanecer 24/7, momento a momento, ligado em Jesus, dependendo de Jesus, totalmente necessitados de Jesus. E Ele diz: vinde a mim, e você vai encontrar descanso. Percebe o contraste? Talvez você foi educado, foi ensinado na sua vida cristã a viver o tempo todo ocupado com as coisas de Deus, mas distante do relacionamento com Ele. E aí explica o seu cansaço, e aí explica-se a sua sobrecarga, aí explica-se a sua frustração, a sua decepção. Mas Ele vai dizer para a gente, João, que quem permanece deve andar como Ele andou. E a pergunta que faço: como Ele andou? Como é que Jesus andou enquanto esteve entre nós? Eu quero lembrar você um relato de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus inicia o ministério dele. Jesus vai iniciar o ministério aos 30 anos. E a Bíblia vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Aos 30 anos, quando ele inicia o ministério dele, ali, depois de ser batizado por João Batista, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma de uma pomba. A ideia que dá é que aquilo que o evangelista registra, aquilo que ele consegue entender, repousa sobre ele. O Espírito Santo de Deus vai encher a vida de Jesus. E eu preciso lembrar a você que lá em Filipenses 2, verso 5, quando Paulo diz: a atitude de vocês deve ser a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou-se, abriu mão das prerrogativas divinas, de usar os seus poderes como Deus, porque Ele encarnou como eu e você. E a Bíblia diz que quando Ele então é batizado, o Espírito Santo enche a sua vida. Em Isaías capítulo 61, o profeta disse isso, há quase 700 anos antes, dizendo: olha, o Espírito do Senhor está sobre ele, está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, para curar os quebrantados de coração, trazer liberdade aos que estão cativos, anunciar o ano da bondade do Senhor. Era profético, dizendo que Jesus, quando encarnasse, seria batizado, receberia o Espírito Santo. E esse texto diz que após ele ser batizado e receber o Espírito Santo, ele passou a viver cheio do Espírito Santo. Jesus, enquanto homens, assim como nós, vivendo aqui, ele viveu cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia que nós devemos andar como ele andou. Se ele andou cheio do Espírito Santo, a única forma que um homem de Deus, uma mulher de Deus conseguirá ser como ele é andando cheio do Espírito Santo. E o texto vai dizer que o mesmo Espírito Santo que o encheu e que esteve com ele durante todo o seu ministério, e é interessante a forma como Lucas registra, vai dizer: ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo não somente encheu a vida de Jesus, mas guiou todo o ministério do Senhor, toda a vida do Cristo, ou seja, do Deus que encarna, foi totalmente guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, está um pouquinho de calor, não está? Mas deixa eu te pedir uma coisa: não deixe o calor tirar a sua atenção, não. Só levanta para ir ao banheiro, para beber água, se você tiver muita urgência. Não perca a oportunidade de entender o que Deus quer que você entenda, isso por alguma necessidade. Um momento como esse pode ser decisivo na sua caminhada, só se você não tiver jeito. Diz o texto: ele foi cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito. Ele viveu aqui dessa maneira. E aí eu gosto da forma como Pedro, na casa de Cornélio, relata isso, porque Pedro andou com Jesus e viu isso acontecendo. E lá ele vai relatar assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ungir era a ideia de derramar o óleo sobre alguém, representando o recebimento do Espírito Santo. Ele está dizendo, ali no batismo, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo. E diz o texto
e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. À medida que o Espírito Santo nos é dado, Deus está conosco, é Deus em nós. E eu quero chamar a sua atenção, porque se você ler Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver isso aqui acontecendo. Esse resumo aqui: Jesus cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, andou por toda parte fazendo bem. Então, se eu tenho que andar como ele andou, eu preciso andar cheio do Espírito Santo e andar por onde quer que eu esteja fazendo o bem. E diz o texto, curando todos os oprimidos pelo diabo. E isso aqui não cessou na vida daqueles homens e mulheres do passado, porque a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E que a igreja dele hoje faria obras maiores do que ele fez. Então, se ele andou cheio do Espírito, e se por meio do Espírito ele fez o bem e curou todos os oprimidos pelo diabo, e é importante observar aqui, lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele foi incrivelmente usado por Deus para isso acontecer. Não há um único milagre que Jesus tenha realizado, encarnado, que o tenha feito no seu poder como Deus, porque ele havia se esvaziado. Todos os milagres que ele realizou, toda a obra realizada, ele o fez no poder do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. O Espírito Santo nos foi dado não somente para selar nossa vida e garantir a nossa eternidade, não, é mais. Ele nos foi dado enquanto estamos aqui para nos ungir e nos capacitar a vivermos aqui a semelhança do Senhor. Você acha que não seria muito masoquismo da parte do Senhor dizer que nós deveríamos ser como Ele e nos deixar aqui sem o Espírito Santo? Porque se Ele encarna e vive cheio do Espírito Santo, Ele nos dá o mesmo Espírito que estava nele, para que vivendo aqui como Ele viveu, num ambiente mais caótico, possamos viver no mesmo poder e dirigido da mesma maneira. Então, se a Bíblia diz que aquele que permanece deve andar como ele andou cheio do Espírito, ele foi guiado pelo Espírito, ele fez o bem e ele curou todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, e Ele quer nos usar à semelhança do que Ele fez com o próprio Filho. E aí você pode pensar, mas pastor, você acabou de dizer que a preocupação de Deus não é com aquilo que nós vamos produzir. E eu continuo dizendo, e eu não estou falando de produção, eu estou falando de permanência. Porque em todo tempo é isso que a gente vai ver. Jesus, enquanto fez tudo que fez no poder do Espírito, em vários momentos, sabe o que ele fez? Ele pausou. Ele subiu o monte para orar. Ele acordou de madrugada para buscar a Deus. Ele deixava os discípulos entrar no barco e seguir o mar adiante, mas ele permanecia buscando a face de Deus. Ele não abria mão disso. Eu estava conversando com o pastor Eduardo essa semana, lendo João capítulo 12. Os gregos chegam para ouvir Jesus. E Filipe, um dos discípulos, chega para o Senhor e fala assim: Senhor, os gregos querem te ouvir. Os gregos querem te ouvir. Jesus olha para Filipe e para os discípulos dele e fala o seguinte: se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar muito fruto. Para o trigo multiplicar-se, ele tem que morrer. E se ele morrer, haverá muito fruto. Olha que coisa fantástica, que revelação fantástica. Eu me tornei um discípulo de Jesus assim como você. E a primeira coisa que ele diz para a gente que a gente tem que fazer é morrer. É morrer. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando essa vida vive em nós e manifesta a sua vida em nós, nós vamos ter uma vida frutífera. E a vida frutífera que teremos, porque Ele produzirá
vai glorificar a Deus e vai fazer com que todos me enxerguem e me vejam como alguém que anda com Ele. Eu queria lembrar você, ele andou cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, ele fez o bem, ele desfez as obras de Satanás porque Deus estava com ele. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo, ele deseja que estejamos cheios do Espírito, e aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Nós recebemos o Espírito, mas ser cheio do Espírito não depende de Deus. Ser cheio do Espírito não depende de Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos cheios. Mas para sermos cheios, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Nos humilharmos, nos esvaziarmos, para Ele nos encher com a sua presença. O Espírito Santo selou a nossa vida. Ele não sai de um cristão, porque Ele é a garantia da salvação. É pela presença dEle que os demônios não podem tocar na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida vazios da sua ação. Sabe por quê? Porque não estamos permanecendo como deveríamos permanecer. 24/7, momento a momento. Nós estamos envolvidos com tantas coisas, com tantas atividades, com tantas realizações, e nos perdemos nesse quesito. Eu nunca vou conseguir ser como Jesus se não for por meio do Espírito Santo. Eu não vou conseguir. Não é possível alguém ter a vida que Cristo teve se não for pelo Espírito Santo. E o que me chama a atenção, cara, assim, me chama a atenção demais. Me encanta até. Jesus falou para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos não, fiquem tranquilos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. E a gente pensa no Consolador como só aquela pessoa que vai estar aqui para nos fazer enxugar lágrimas. É claro que Ele vai nos ajudar no momento da dor, mas a ideia de Consolador aqui é o conselheiro, é o Paráclitos, é aquele que está ao lado para nos ajudar, ou seja, não simplesmente para nos consolar, mas para nos fazer ir, para nos fazer prosseguir, para sair de onde nós estamos, para viver a vida sob a perspectiva dele, não sob a nossa perspectiva. E é importante a gente entender isso. E aí eu lembro você de uma palavra de Paulo. Cara, essa palavra é fantástica. Eu vou explorar ela um pouquinho mais à frente, mas quero antecipar. Não se embriaguem com vinho. Uma pessoa embriagada com vinho, ela está sob o controle do vinho, e sob o controle do vinho ela faz coisas terríveis. Mas Paulo vai dizer: mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher. Ele habita em você e deseja encher a sua vida a cada dia, porque a plenitude do Espírito Santo é diário, não é semanal, não é mensal, não é anual. E você vai entender isso. O dia que você foi batizado com o Espírito Santo, o dia que você se converteu e disse: eu creio em Jesus, e o Espírito batizou a sua vida, você foi tomado por uma alegria, você foi tomado por uma sensação de sentido de vida tão plena, que você entendeu o que significava, na verdade, viver a vida a partir de Jesus. E sabe o que é terrível? É você tentar viver querendo reproduzir o que ficou no passado, porque a plenitude é algo diário. Hoje você vai viver cheio do Espírito Santo. Amanhã começou o dia a pedir: Espírito Santo, enche a minha vida. A plenitude para o dia de hoje, a cada dia, até o Senhor voltar. Então Ele vai dizer: deixem-se encher. Saia do controle, abra mão, deixe-me entrar e conduzir a sua caminhada, conduzir a sua vida. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Para que alguém esteja cheio do Espírito Santo de Deus, precisa se esvaziar de si, dar lugar para Ele encher a vida e conduzir a vida. Eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Por favor, é hora de romper religiosidade, é hora de romper legalismo, é hora de romper essa vida marcada, sabe, pelo fazer. Você precisa entender de uma vez por todas que a vida cristã, ela é caracterizada pelo permanecer, pelo depender, pelo estar totalmente ligado ao Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção para um fato. Quando você lê as cartas de Paulo muitas vezes falam de legalismo, muitas vezes falam sobre religiosidade. E é interessante, porque nos dias de Paulo existia um grupo chamado judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam a Cristo, mas que queriam continuar praticando as coisas da velha aliança. Queriam continuar se circuncidando, queriam continuar mantendo o sistema de sacrifícios
e obrigando os cristãos a fazerem a mesma coisa. Ora, se Cristo, ele veio para definitivamente consumar a obra, tudo que havia sido dado até então era provisório, perdeu o sentido porque Cristo cumpre todas as coisas. Eu não preciso mais sacrificar, eu não preciso mais subir uma escadaria de joelhos para poder agradar a Deus, eu não preciso mais fazer um voto com Deus, de dar um dinheiro para Deus me abençoar, eu não preciso mais me autoflagelar para que Deus possa me ouvir. Não. Toda a maldição foi colocada sobre Cristo na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53 vai dizer isso para a gente. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. O que significa dizer que eu não posso tentar viver a vida cristã reproduzindo. Eu não estou mais ligado à lei. E quando alguém se converte, não mudou de religião, porque Jesus não é uma religião. Você rompeu com as ideias erradas, equivocadas sobre Deus, e passou a viver com Deus, porque Jesus é Deus, de forma direta, de forma imediata. Aí o apóstolo Paulo vai escrever a carta dele aos Gálatas, vai escrever a carta dele aos Colossenses, combatendo essa prática de tentar viver a vida cristã, vivendo no passado. E sabe o que me dói? É que eu estou falando de quase 2000 anos atrás, e me dói nos nossos arraiais dos dias de hoje, muitas vezes entre nós, pessoas que estão vivendo a vida cristã fundamentada em figuras passageiras, em figuras que representavam, sabe, que querem sacrificar para Deus, que querem fazer voto com Deus para se beneficiar, como se a relação com Deus não fosse pela graça, pelo favor de Deus. São pessoas que estão vivendo de maneira errada, gente que está sendo muitas vezes usada como massa de manobra para os interesses dos líderes, das autoridades. E Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Filipenses, aos Colossenses, ele vai dizer uma coisa que me chamou a atenção. Ele vai dizer o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, olha isso aqui, o Senhor, continuem a viver nele. Meus irmãos, preste atenção nisso. Vocês receberam a Cristo Jesus como o Senhor. Então continue a viver nele. Você não mudou de religião. Você era católico e você tinha que se confessar ao padre. Aí ia lá, o padre passava para você e você cumpria a penitência. Me converti, sou evangélico, agora eu tenho que me confessar ao pastor. Não. O pastor é só um ser humano. Você tem que confessar ao Senhor, crendo na promessa dele. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você não mudou de religião. Você conheceu Deus. E o relacionamento agora é direto com Deus, sem figuras humanas. E o texto vai dizer: continuem a viver nele. Se vocês receberam, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Não busque outros, não busque um sistema, é Cristo Senhor, a sua vida está centrada nele. E a ideia da raiz é linda, porque quanto mais uma raiz se aprofunda, mais ela trabalhará para alimentar aquela árvore. Se nós estivermos enraizados em Jesus, de Jesus vem o alimento que nós necessitamos para amadurecer, para crescermos e sermos como Ele. O segundo aspecto é que uma árvore, quanto mais profunda tem as suas raízes, mais ela resiste às intempéries do tempo. Quando vem uma tempestade, quando vem um período de ventos fortes, pode balançar, mas não derruba, porque ela está enraizada. O que vai manter a nossa vida na presença de Deus, e o que vai fazer com que nós sejamos como Jesus no dia a dia, é termos a nossa vida enraizadas nele, na pessoa dele, no relacionamento com ele, porque Jesus Cristo é suficiente. E o texto vai dizer: edificados nele, e só nele, não mais em ninguém. Aí ele vai dizer: tenham cuidado
para que ninguém os escravize. Olha isso aqui, como isso é atual, é como se Paulo estivesse escrevendo para a gente, cara. Isso é como se Paulo estivesse escrevendo para a gente hoje. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Se você estiver fundamentado em Cristo, alicerçado em Cristo, enraizado em Cristo, edificado em Cristo, você terá facilidade de identificar quando as coisas não estão e não foram originadas dele. Isso me chama a atenção. Ele vai dizer para a gente: tenham cuidado. Ele caminha um pouco mais à frente, ele vai dizer o seguinte: já que vocês morreram com Cristo, olha aqui, para os princípios elementares desse mundo. Olha que bacana. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos fundamentados nesses princípios elementares, dessa prática da religiosidade. Mas quando vocês morreram com Cristo para os princípios desse mundo, por que é que vocês estão, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Tipo, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Preste atenção aqui. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade no corpo. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Você às vezes olha para uma pessoa e você olha pela forma como ela veste, a maneira como ela se coloca, e muitas vezes você é tomado para julgar que aquela pessoa é mais íntima de Deus, tem mais comunhão com Deus por aquilo que aparenta. É o convívio que faz você saber se uma pessoa é de Deus ou não. Nas circunstâncias mais reais do dia, não só quando ela está junto com a igreja, ou está num pequeno grupo, está numa classe de matetés, num culto como esse, ou fazendo algum trabalho, mas é num ambiente mais hostil, onde o bicho está pegando, é nas faculdades onde está estudando, é no trabalho onde ela está vivenciando. Sabe? Nesse ambiente você vai conseguir perceber. Mas Paulo continua, ele vai dizer assim: ai Deus, ele vai dizer: pois não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Hora de joelho te dá mais força. Vai para o monte, você vai estar mais perto de Deus. Faça isso. Vamos entender uma coisa? Não tem a ver com externo, tem a ver com interno. Você pode estar num monte, ou você pode estar dentro do seu quarto. Se o coração for quebrantado e contrito, Deus não rejeita. A força da caminhada com o Senhor não vem dos rituais, das regras, das reuniões sagradas. Vem da relação com Ele, por meio do Espírito Santo, que gera cada vez mais vida na gente. Paulo está dizendo para a igreja: vocês parem de dar ideia para essas pessoas que estão entre vocês. Vocês estão fundamentados sobre Cristo e continuem sobre Cristo. Estão enraizados em Cristo. E eu digo para os irmãos, isso me angustia até o mais profundo da minha alma, quando eu vejo um cristão, sabe, cheio de misticismo. E a gente vê hoje posso nem falar. Mas a gente vê hoje um espiritismo gospel. Sabe, a gente vê um legalismo, um negócio ridículo. E os crentes, sabe, cheios de mandingas. Os caras cheios de imagens, cheio de provisório, porque tem que ter uma imagem da Arca da Aliança, que é símbolo da presença de Deus. Para de bobagem. Você tem a presença de Deus em você, na pessoa do Espírito Santo. Porque nós temos que ter lá o candelabro que lembra do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Ele está brilhando em você, se você deixar, estará brilhando em você. A gente tem que ter um sacerdote, né? Então tem que chegar alguém com alguém mais experiente. Nada disso, tem que chegar a Deus por meio de Jesus. Está entendendo a questão do evangelho, da radicalidade do evangelho? É só Ele, só Ele, só Ele. Ninguém mais, nada mais. E às vezes não conseguimos entender isso. Mas Jesus fala assim para a gente. Aí eu volto aqui para aquilo que a gente estava falando. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto
por si mesmo. Olha que lindo. E se você não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Meu Pai é glorificado pelo fato de darem muito fruto. Ele está dizendo, vocês não vão dar muito fruto se vocês não permanecerem em mim. Então o segredo não está no fazer, está no pausar e descansar nele. Depender dele, se relacionar com ele e receber dele o que tem que ser recebido. Permanecer, ter vínculo, ter intimidade, ter relacionamento íntimo, diariamente, em todo tempo com o Senhor. Aí ele vai dizer, eu sou a videira, eu sou a fonte. Meus irmãos, me permita ser repetitivo. Me permita. A igreja é derivada de Jesus. O ministério é derivado de Jesus. Nada pode roubar o seu coração de Jesus. A igreja, nem o ministério. Mas como assim, pastor? Ele está dizendo, eu sou a videira. A fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte do amor, a fonte da bondade, a fonte da paciência, a fonte da mansidão, a fonte do domínio próprio, a fonte da fidelidade é o Senhor. Você não vai receber nada disso porque você está fazendo alguma coisa, não. A única coisa que você e eu precisamos fazer, segundo Ele, é permanecer, é depender dEle, é estar ligado a Ele, só isso. Porque não somos nós que faremos, é Ele que fará. Olha aqui, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Olha aqui o segredo. Se o Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto, Ele está dizendo, você só vai dar muito fruto se permanecer em mim e eu em você. Relacionamento íntimo, diário. E ele vai dizer, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos frutificar. Sem Jesus a gente não pode glorificar a Deus. Sem Jesus a gente não vai poder jamais ser reconhecido como dele. E João vai dizer em 1 João 4,13, sabemos que ele permanece em nós. Sabemos que permanecemos nele. Como é que a gente permanece nele? Você quer saber? Olha o que a Bíblia diz. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que permanecemos nele. Um relacionamento íntimo e diário com o Espírito Santo nos faz permanecer nele. Jesus está assentado à direita de Deus, mas nos deixou outro Consolador, outro da mesma espécie, natureza, que é a palavra no original. Ele nos deu Deus, Espírito Santo. Por meio do relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos permanecer em Jesus 24/7. À medida que estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos permanecendo. E isso é lindo. É lindo. É a beleza da palavra de Deus, gente. É a beleza da palavra de Deus. É a relação com o Espírito Santo que nos foi dado na conversão, que faz com que nós permaneçamos no Senhor Jesus. Por isso precisamos estar cheios dele. Tem um texto na Bíblia que você conhece bem. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou abundantemente. Sabe quem é a vida abundante? É o Espírito Santo. A vida abundante é o Espírito Santo. Eu não estou falando heresia, não. Isso é bíblico. É porque a gente não consegue entender às vezes. Vida abundante é a vida que é gerada por Deus em nós. Eu vou te dar uma prova disso. Em João capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que ele diz:
E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quando alguém recebe o Espírito Santo, recebe a vida abundante. Água, rios, como é a expressão que ele usa? Brota, é a água da nascente. Alguém já viu a nascente de um rio? Já viu como é que é a nascente de um rio? É um pouquinho de água que não para de brotar e que vai se espalhar pelo curso daquele rio. Ele está dizendo: quem cresce em mim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando do Espírito Santo que nos seria dado, e nós já o recebemos. Então, quando o Espírito Santo, a semelhança de Cristo, enche a nossa vida e nos guia, nós vamos estar plenos da vida dele. Preste atenção. Plenos de que vida? Do amor, da alegria e da paz, da bondade, da paciência, da amabilidade, do domínio próprio, da mansidão e da fidelidade. O fruto do Espírito gerado em cada homem, em cada mulher, que cheio desse Espírito vive no mundo, além de si, para Deus, revelando a glória dele por meio de ações que não são mais as ações que praticávamos antes, marcadas pelo ego, pelo eu, mas agora ações caracterizadas pelo Espírito que nos faz glorificar a Deus, vivendo a vida semelhante de Cristo. Então eu queria que você percebesse isso. Se você permanecer, descansar, depender, estar ligado em Jesus, Ele vai gerar por meio do Espírito Santo a vida em você, em mim, em nós. Porque foi assim que o Mestre viveu. Aí ele vai dizer assim para a gente, o apóstolo Paulo: por isso digo, presta atenção aqui, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por que as pessoas tentam usar os rituais para refrear os desejos da carne? Um dos filmes mais interessantes que eu já assisti é um filme que só fala sobre Lutero. Lutero, no tempo da ignorância dele, quando ele pecava, ele entrava no quarto dele, ele pegava chicote e se autoflagelava, tentando aplacar a culpa do pecado que ele cometia. Ele se cortava todo. Mas um dia, ele abriu a palavra de Deus em Romanos, e ele aprendeu que o justo vive pela fé. E as correias e as correntes, ou melhor, que os chicotes que rasgavam suas costas, caíram, porque ele conheceu a verdade que liberta. Ele entendeu que não seria por meio dos chicotes que ele iria refrear os impulsos da carne, porque a Bíblia diz que os impulsos da nossa carne serão refreados à medida que estivermos vivendo pelo Espírito. Ele gerou a vida em nós, e se nós vivermos por Ele, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Isso é a promessa que Deus nos faz. Dependa do Espírito, seja cheio do Espírito, e você não terá prazer na carne, porque o Espírito fará você ter prazer pleno em Deus. A sua alma será saciada em Deus, a sua alma será satisfeita em Deus, o prazer da vida estará em Deus, nada mais ganhará seu coração. E ele vai dizer: vivam pelo Espírito. Então por isso ele está dizendo: não toques, não proves, isso não refreia, mas o que refreia é viver na dependência do Espírito Santo. Espírito Santo, bom dia, o que o Senhor vai fazer no mundo hoje? Enche a minha vida, me usa. Sabe qual é a maior tragédia? Eu falo isso com muita dor e com muita tristeza. Eu lembro como se fosse hoje, na primeira aula falando sobre o Espírito Santo no seminário, há quase 25 anos atrás, ou 27 anos atrás. E eu vi o Espírito Santo sendo tratado como uma doutrina. E quando eu entendi o ministério do Espírito Santo na Bíblia, eu pedi a Deus perdão, porque muitas vezes ensinei como se ele fosse uma doutrina. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus que habita em mim, habita em você. É por meio dele que eu me relaciono com Deus.
1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito. A gente não consegue glorificar a Deus senão pelo Espírito, é a partir dele. Ele é Deus. E isso me traz, ao mesmo tempo, alegria de entender essa verdade, mas dor e frustração em perceber que muitos cristãos não entenderam isso ainda. O Espírito Santo, ele é Deus que atua em nós para gerar em nós vida. E a vida abundante, a vida cheia de sentido e significado. Por isso ele vai dizer, Paulo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Primeiro texto que eu usei essa noite. Aqueles que dizem permanecer nele, devem andar como ele andou. O texto, Paulo vai dizer, se vivemos pelo Espírito, se a vida foi gerada pelo Espírito, andemos também pelo Espírito a cada dia. Você e eu somos tentados a viver a vida do nosso jeito, a sermos ignorantes, a sermos grosseiros, a sermos ríspidos, a pagar o mal com o mal, a pagar vingança com vingança, a pagar ódio com ódio, a pagar raiva com raiva, a pagar, a retribuir. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo não consegue fazer isso, porque a vida que é gerada nele, ela é a vida de Cristo. Se Cristo na cruz pediu a Deus que perdoassem aqueles que mal a ele fazia, se eu tenho que andar como Jesus, como é que Deus espera que eu faça com aqueles que me prejudicam, com aqueles que me trazem prejuízo? Ele espera que eu pague na mesma moeda? Não, ele espera que eu abençoe. Eu lembro de um homem cheio do Espírito Santo chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, sendo acusado de blasfêmia e sendo sentenciado à morte por apedrejamento. Eu lembro das palavras de Estevão. Ele olha para o céu e ele vê o céu aberto e Jesus assentado à direita do Pai. E ele disse ao Senhor, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A semelhança do seu Senhor, no momento da morte, ele diz, Senhor, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Não leve em consideração seus atos. O que o mundo precisa? De homens e mulheres parecidos com Jesus, que vivam cheios do Espírito, que andem no Espírito e que gerem, a partir dessa relação com o Espírito Santo, a vida do Senhor. E a gente às vezes não consegue entender. Nós queremos na base da força, na base da violência, na base da truculência. Você quer alcançar as pessoas para Jesus, dizendo para elas, se você não conhecer Jesus, você vai para o inferno. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Zacarias 4:6. A Bíblia diz que onde o Espírito está, há liberdade. Não somos nós que fazemos, é Ele que faz por nosso intermédio. Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ele não está te dando um cartão de crédito. Ele está dizendo o seguinte, se você permanece em Jesus e Ele em você, o que você quer é a vontade dEle, não a sua. E lá em 1 João, capítulo de número 4, vai dizer o seguinte, e esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos atenderá. Olha que legal. Quando você permanece nele e as palavras dele permanecem em você, a sua vida é ajustada a Ele. Então você não vai olhar para você nem pedir a sua vontade. Você vai querer a vontade dele e viver a vontade dele nesse mundo. Fazer da vontade dele a sua vontade. Lembra? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Dar frutos, muito fruto, não é ganhar vidas para Jesus, não é construir impérios, não é construir o seu nome, não é levantar monumentos. Dar glórias, glorificar a Deus produzindo muito fruto, é permitir que o Espírito Santo de Deus gere na sua vida o caráter
de Jesus. Se ele é a videira e você é o ramo, eu vou fazer uma comparação, tá? Me permita, é uma comparação. O Espírito Santo é como a seiva. Uma árvore, ela só produz muito fruto quando ela está cheia de muita seiva. Sem seiva, uma árvore nunca frutificará. Um homem, uma mulher de Deus, só vai produzir muito fruto quando estiver cheio do Espírito. E cheio do Espírito, o fruto do Espírito será produzido na nossa vida. E é o fruto do Espírito que autentica que você é de Jesus. E é quando o fruto é gerado em você que o Pai é glorificado. É quando a vida de Cristo é vista em você, nos pensamentos, nos sentimentos e no seu andar, que Deus é glorificado. Quando, por exemplo, o Espírito Santo gera bondade na sua vida, e por meio da bondade que Ele gerou, você tem atos de bondade com pessoas que estão necessitadas. Essa pessoa diz: glórias a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor usou essa pessoa para me abençoar. Mas não foi você, foi o Espírito que usou você para gerar atendimento da necessidade daquela pessoa. Se aquela pessoa está tomada de ódio, e a paz de Deus que está em você é canalizada nela através de ações, a glória de Deus. E sabe o que nos resta? Sermos reconhecidos como discípulos dele. O que é muito fruto? São os resultados em nossa vida, oriundos do fruto do Espírito, que não pode ser produzido por nós. Eu não sou capaz de amar com o amor de Jesus. Eu não sou capaz de ter a alegria de Jesus. Eu não sou capaz de ter a paz de Jesus. Eu não sou capaz de ter a bondade de Jesus. Eu não sou capaz de ter a amabilidade de Jesus. Eu não sou capaz de ter a paciência de Jesus. Eu não sou capaz de ter a mansidão de Jesus. Eu não sou capaz de ter o domínio próprio de Jesus. Eu não sou capaz de ter a fidelidade de Jesus por mim mesmo. Mas quando eu me esvazio e o Espírito Santo me enche, Ele gera essa vida em mim. Ele gera essa vida em você. E eu quero lembrar você uma coisa: você é galho. O fruto é gerado no galho. E o fruto gerado no galho, ele não alimenta o galho. Alguém vai retirar o fruto produzido. E o fruto produzido vai saciar aquele que o retirou. Na nossa vida, se nós permanecermos 24/7 em Jesus, cheios do Espírito Santo, Ele vai gerar essa vida em nós. Haverão ações de amor, ações de alegria, ações de paz, ações de bondade, ações de paciência, ações de amabilidade, que pessoas vão colher. E quem colherá? A esposa, o esposo, o filho, a filha, o colega de trabalho, o colega de faculdade, o vizinho, a vizinha, não vão reconhecer você mais, porque o que você fará não é natural. O homem que você um dia foi, a mulher que você um dia foi, a vida que é gerada em você é a vida do Senhor, e Ele vai ser glorificado através da sua vida. O que é o fruto? É o fruto de Gálatas 5, 22 e 23. É o fruto do Espírito. O caráter de Cristo está nesses 9 gomos. E quando há muito fruto na sua vida, que você não pode produzir, o Pai, o agricultor, com o seu cesto, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo. A glória é dele. A glória é dele. E sabe qual é o nosso privilégio? Podemos dizer: eu sou um imitador de Jesus. Eu me pareço com Ele, sou um seguidor dele. Eu caminho para o fim. E digo: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vem comigo, rapidinho, para você entender esse texto. As implicações de Gênesis, de Efésios 5, 18. Em primeiro lugar, o verbo está no imperativo. O que significa isso?
É uma ordem. É uma ordem. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Isso não é opção, isso é mandamento, é ordem. Ele fala, sejam cheios. O que significa? Deus ordenou. E porque a plenitude do Espírito é a maneira pela qual Deus nos capacita a ter uma vida semelhante de Cristo. Se não for cheio dele, a gente não vai se parecer com Jesus. Segundo lugar, o tempo do verbo é o presente. E esse tempo, no modo imperativo, sempre representa uma ação em prosseguimento. Entende? Eu fui cheio hoje. Vale por hoje. Amanhã é um novo dia. Eu preciso ser cheio. O Espírito Santo não abandona um crente. Tem muita gente cantando Salmo 51:11. Quando Davi disse, não retires de mim o teu Espírito. Isso é passado. No Velho Testamento ele não habitava em todo mundo, era provisório. Hoje ele habita em todos. E se você creu, ele não sai de você. Mas está em você não significa que ele vai encher a sua vida. Porque diz o texto, deixe-se encher. Tem que ser diário, a cada dia. Ele vai mostrar para a gente uma ação em prosseguimento. Terceiro, o verbo está no plural. Isso nos ensina que o mandamento é para todos os discípulos. A unção está sobre todos, não só sobre alguns, como a gente aprende. Por isso, você é instrumento de Deus onde você estiver. Quarto, está na voz passiva. Essa classificação gramatical apresenta o sujeito do verbo como inativo, sobre o qual é exercida a ação expressa pelo verbo. Isso nos ensina que o ficar cheio do Espírito não é obra humana, mas de Deus. E o encher-se do Espírito precisa ser um processo diário na vida do discípulo. Então, se eu quero ser uma cópia de Jesus, eu preciso permanecer nele, andando como ele. Ele andou cheio do Espírito e foi controlado pelo Espírito. Ele nos deu esse Espírito e nos ensina a abrir mão da nossa vida para ele encher a nossa vida com a presença dele. E se ele enche a nossa vida, ele vai produzir o fruto do Espírito em nossa vida. E as pessoas vão colher isso. Vão colher cada ação de amor. O que é amar? É ajudar, inclusive aquele que te prejudica. Quando você ama alguém que te prejudica, o questionamento é por quê? Porque é Cristo amando através da gente. Entende? O que é frutificar? É simplesmente se esvaziar, ser cheio do Espírito, depender dele 24/7, pausando, descansando nele e se permitindo a cada dia dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oh glória! Não há lei contra essas coisas, porque elas não são geradas por homens. Elas são geradas por Deus, o Espírito Santo na vida. Aí quando você olha para uma pessoa que está cheia do fruto do Espírito Santo, você não tem como não glorificar a Deus, porque essa pessoa será instrumento na sua vida. E não tem como não reconhecê-la. E aí, João diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. E Deus nele. Amém? E Deus nele. Olha, para você não esquecer, o fruto não é a popa. O fruto não é a polpa. O fruto é a semente. O fruto é o caroço. A polpa é produzida pela árvore
para proteger o fruto. O fruto, quando plantado, morre. E ao morrer, explode em vida. Então, se o amor é produzido em você pelo Espírito, sabe o que acontece? Alguém vai desfrutar do fruto. Aquilo é semente que vai ser gerado e vai gerar vida. Está vendo por que não depende da gente? Olha as florestas, como é que elas se espalham? O passarinho vai lá, pega o fruto, come, depois ele faz a necessidade, espalha a semente. E aí, naturalmente, a terra absorve, chuva, calor, brota, cresce, se desenvolve, gera fruto e se multiplica, e se multiplica, e se multiplica, e se multiplica. Mateus 6, 5, 16. E assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, e que eles vejam as boas obras que vocês vão praticar, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que eu preciso fazer? Permanecer. E o resto é com Ele. É leve? É suave? Dá para ser? Dá. O que eu preciso fazer? Descansar. E se eu morrer, Ele vai nascer. E se Ele nasce, a vida também nasce. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça. Quero convidar você a pensar como está a sua vida nessa noite. E a minha pergunta para você é uma só. Se Deus é glorificado pelo fato de darmos muito fruto, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, a pergunta é: há muito fruto na sua vida? Se não há muito fruto, a pergunta é: por quê? Ouvindo a palavra, você identificou? Você creu e tem um Espírito, mas talvez você não esteja cheio dele. Sabe por quê? Porque você faz a sua vontade, não a do Senhor. Você não se submete ao Senhor plenamente. Você está levando a sua vida do seu jeito, você está fazendo as coisas da sua maneira. Da sua maneira, é você que está no controle. Quem vive pelo Espírito vive o sobrenatural todo dia, porque o Espírito é como o vento. Você sente, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Ser conduzido pelo Espírito é ser levado para onde Ele quer, para fazermos aquilo que Ele quer. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, a mensagem, pode ajudar você a entender que você não precisa fazer nada além de permanecer em Jesus e permitir que Ele, Espírito Santo, encha a sua vida produzindo fruto para você glorificar a Deus. É o caráter de Cristo em você. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, porque você está chegando à conclusão nessa noite de que você não está vivendo cheio do Espírito. E aí está a esterilidade da sua vida. Você está estéril, espiritualmente falando. É uma árvore que não tem fruto, é um galho que não tem fruto. Jesus fala: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Não, Ele levanta. Não é cortar para arrancar fora, é levantar para tratar. Talvez você esteja assim, na sua vida não tem fruto do Espírito. Você se parece com você todo dia, você briga, você discute, você quebra o pau.
Você se parece com você o tempo todo. E o Senhor está dizendo, é comigo que você tem que se parecer. Então se quebranta hoje, me permita encher a tua vida com a minha presença. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Do jeito que você está. Porque uma das coisas mais lindas da vida da gente é saber que eu não consigo sozinho, mas com o Senhor eu consigo. Ele quer encher a minha vida. A prova dos 9 é: você se parece com quem? Quando você fala, você se parece com quem? Com você mesmo ou com Jesus? Porque se não é com Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar, cara. E você vai se juntar a nós aqui e vai pedir: Senhor, encha-me com teu Espírito. Você não vai buscar o Espírito não, tá? Você já tem. Você vai buscar onde está cheio dele. E você pode perguntar: por que eu tenho que sair do meu lugar? Não, você não tem que sair. Eu estou te convidando a sair. Porque ao ficar de pé e ao vir aqui, você está dizendo: Senhor, está vendo? Olha como é que eu sou. Eu preciso da sua graça. Porque eu estou cheio de mim. Eu não posso continuar vivendo cheio de mim. Porque cheio de mim eu não te glorifico. E cheio de mim as pessoas não me reconhecem como seu discípulo, sua discípula. Então pode vir. Alguém vai dizer: mas eu vou vir aqui toda semana. Que seja. Até o Senhor quebrar orgulho, vaidade, soberba, altivez. Até o Senhor quebrar, sabe, esse sentimento de vaidade que está no teu coração. E Deus te convida nessa noite a experimentar isso. Plenitude do Espírito. E meu segundo conselho, minha segunda fala é: fica sentado quem tem consciência que está cheio do Espírito. Porque se não tiver, não seja alguém que vai continuar do mesmo jeito. Você está sentado? É que você está cheio do Espírito e eu glorifico a Deus por isso. Continue sentado. Mas se você acha que não está, eu convido você a sair do seu lugar. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vir à frente é só uma decisão. Dizer: Senhor, eu reconheço, eu peço que o Senhor encha a minha vida nessa noite. Encha a minha vida, encha a minha vida, encha a minha vida com o Espírito Santo, como Jesus fez cheio dele. E conduza-me, 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 Deus. Conduza-me. A alegria do Senhor voltará, a paz do Senhor voltará. Ó Deus, ó Deus, enche a nossa vida com o teu Espírito, Senhor. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Deus, reconhecendo que não somos nada sem o Senhor. Senhor, que nós não vamos ser parecidos com teu Filho, e o caráter dele não estará em nós, se continuarmos assim, Senhor, no controle. Nessa noite, homens e mulheres estão saindo de seus lugares, com uma atitude, Deus queria te dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho estado cheio, mas eu demonstro o meu desejo nessa noite de me, ó Deus, encher, ou de me permitir encher. Na verdade, me permitir encher. Eu peço ao Senhor nesse momento, Deus, encha a nossa vida com o teu Espírito, Senhor. Se é o pecado que o Senhor está trazendo à mente e o coração do teu filho e da tua filha, Senhor, que os lábios sejam abertos agora e que os pecados sejam confessados. Deus, a tua palavra diz que nós cometemos 2 pecados contra o Espírito Santo. Nós cometemos o pecado quando nós entristecemos o Espírito Santo. Efésios 4:30 fala isso, Senhor. E os versos anteriores dizem que nós entristecemos quando fazemos o que não temos que fazer. Quando roubamos, furtamos, mentimos, quando somos cheios de nós. Então nós estamos aqui dizendo: Senhor, se nós temos entristecido o Espírito Santo porque Ele é uma pessoa, nós pedimos perdão, Senhor, pelas atitudes. E
pedimos força do Senhor para abandonar as atitudes pecaminosas. O segundo, Deus, é 1 Tessalonicenses 5, que vai dizer que nós podemos extinguir o Espírito, como que controlar a sua chama. E quando isso acontece, Deus, quando nós não fazemos o que temos que fazer, e lá diz, ore sem cessar, dê crédito às profecias, à palavra, dê graças a Deus por tudo. Ele lista uma série de coisas que nós devemos fazer e não fazemos, e por isso é como se controlássemos. Nós não queremos mais controlar nada, Senhor, nós queremos ser controlados por Ele, nós queremos ser conduzidos por Ele, nós queremos ser cheios dEle, Deus. Então eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aqueça o nosso coração com a presença do Teu Espírito nessa noite. Senhor, que haja no nosso coração essa alegria, Deus, indizível, a paz, ó Deus, o amor, a bondade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, Deus querido, a paciência, a fidelidade, e que as pessoas que estiverem convivendo conosco, ao olharem para nós, ao conviverem conosco, elas colham por meio de atitudes que serão geradas por essas qualidades em todo o tempo. Ó Deus, nos ajude, em nome de Jesus, a permanecer. E se permanecer, estar cheio do Espírito, é o que nós desejamos. E nos submetemos em nome dEle, Deus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor encha a Tua igreja. Encha essa pessoa que está diante do Senhor agora em casa, orando e dizendo, encha-me, Senhor. Deus, toma-nos com a Tua presença, enche-nos com a Tua paz e usa a nossa vida para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Nós reconhecemos aqui que somos pecadores, mas queremos, ó Deus, sermos como Jesus, e por isso estamos dizendo, Espírito Santo, enche a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a cantarmos juntos, do jeito que nós estamos, aqui onde está. Aqueles que estão aqui, se junte e abrace. Aqueles que estão aí, se junte e abrace. E nós vamos cantar para Deus e encerrar esse culto dizendo, Tu é tudo o que eu mais quero. Tu és tudo o que eu mais quero. Leva-me, ó Deus, a desfrutar dessa vida abundante. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver.
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Amém, povo de Deus. Espírito enche o meu ser. Vamos lá? Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só as vozes, a minha mão.
minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar Render a ti. e em louvor te adorar. Tu és tudo pra mim, meu Deus. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, gente? Deus é real, fiel e manifesta a presença dele nesse lugar. Oh, coisa boa. A gente tem que não encerrar o culto, porque o culto não se encerra. A gente vai continuar ele de outra maneira agora. A gente vai continuar ele na comunhão, no compartilhamento da refeição que está na lanchonete para a gente compartilhar, no juntar das cadeiras, no abraço, no sorriso, no acolhimento, porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus, amém? E tudo que é feito para a glória de Deus é culto. E a gente continua cultuando o nome santo do Senhor. Oi? O bilhete? Ah, sim, o bilhete. Estrogonofe de frango, suco e refrigerante e torta de limão. Olha que coisa boa. Deus abençoe. Hã? Ah, e o pequeno grupo do pastor Eduardo. Se reunir com ele antes de ir embora, tá bom? Deus abençoe a todos.